precisei, porque não era um prédio histórico, não é tombado, fui lá e fiz, simplesmente não tinha que me prendesse por causa disso. E aí essa questão da ética é outro lado que eu acho que a sua pergunta deu mais uma coisa interessante, que eu tenho preocupação em ser ético com quem está me convidando por uma questão, sei lá, porque eu acho que eu sou institucionalizado mesmo, como veio da academia, mas meu problema ético é com eles, assim, é com quem me convidou e não com a cidade, porque eu sei que eu estou fazendo uma coisa legal para a cidade em termos mais amplos, não de realidade, mas bacana para a cidade. Então, por exemplo, eu senti muita vontade de pegar meu material de limpeza. A igreja do Senhor do Carmo está fechada, não tem uma alma viva ali se bate na porta. Segundo eu me informei, está fechada parece já há algum tempo, não sei se 1 ano, enfim. Está esperando uma reforma, está esperando verba pública ser reformada. Toda vontade de chegar lá, montar um andaime e chegar e fazer. Eu faria, porque eu acho que isso é eticamente super correto. Só não é correto com o pessoal do Corpo Cidade, enfim, que acha que pode, enfim, ter algum tipo de problema em relação a isso. Então, não, eu digo, não estou dizendo que o evento se posicionou. Eu digo, assim, minha posição, que eu tento ser ético com quem me convidou, assim. Na verdade, o passe maior foi com o IPAC, que é terrível essas coisas, quando você não consegue autorização, que vão te ensinando a ser ilegal, né? Porque eu me arrependi muito de chegar no teu IPAC, assim, porque depois eu fiquei com, a moça disse que não podia, não vou lá agora fazer. Mas se eu não tivesse perguntado, né? Ninguém, teria feito. Não foi nem o que eu puser, eu digo assim, minha preocupação sou eu mesmo, assim, com o IPAC, com vocês, enfim, com a organização do evento. Você fala assim, não vou ser ético com a organização do evento, não posso deixar de ser ético com a organização do evento. Enfim, é isso. Passar também a palavra com o pai. Nós estamos 5 minutos lá. Alô. Tem pouquíssimo. Tá. Eu queria, sobre essa história da autorização, fiquei pensando no vídeo do Vlogless, e aquela pessoa tinha autorização para estar nua na rua, já que um cara aqui foi preso por estar no meio de uma roda nu também, né? E pouco... Não tem autorização, mas a gente fez meia-noite, assim, e não foi nada, assim. Algumas pessoas viram, mas... a Praça Tiradentes é um lugar um pouco explorado no Rio também, não tem... E era, tipo, um domingo, de madrugada, e lógico, como tinha uma lógica tipo, de filmagem mesmo, né? Tipo, quando terminava a cena, a gente colocava um sobretudo, enfim, não se tratava de uma performance, muito pelo contrário, assim, foi filmado para isso, né? Coquinha, eu conhecia, não conhecia você, mas conhecia o seu arte tráfico no Rio de Janeiro, eu consumi o seu arte tráfico. E eu fiquei pensando sobre o seu trabalho do Varal, que como você mesmo diz, ele tem uma inspiração numa arquitetura popular, essas roupas penduradas do lado de fora e tudo, ele traz essa estética popular muito clara. E eu acho que ele, para a cidade, ele causa um impacto muito maior se ele estiver num lugar nobre da cidade. Eu acho que, para mim, o impacto maior do Varal seria ele atravessando um condomínio fechado, por cima do condomínio fechado, onde realmente a roupa tem que estar escondida, porque não pode mostrar. Eu queria saber se você já fez isso, se você pensa nisso, porque quando a gente soube que o IFAM não ia liberar o lugar para você, acho que o Pedro passou para a gente esse pepino. Temos que arrumar um lugar para o Coquinha pendurar. E a gente pensou em alguns lugares, e um dos lugares que a gente pensou foi o Vale do Canela aqui, que é um lugar de classe média, é um lugar super arborizado, elitizado e tudo. E eu achei super interessante, apesar de gostar da ideia do Dick. Mas acho que o Dick ele bem mais escondido na paisagem. Enquanto que no Vale do Canela eu acho que ele trazia esse ruído maior. Eu cheguei a olhar o Vale do Canela, mas ele estava muito arborizado mesmo, assim, muito cheio de... Teria que passar por cima de uma casa para outra, teria que ter, pela minha medida assim, de cabeça, teria que ter 200 e poucos metros de varal. Assim, eu estou com 63, eu preciso, não, estou 68, eu ainda preciso, 65, eu preciso ainda 10 metros ainda para costurar, para ver se boto ele hoje, e não tem a roupa. Eu sei que a produção de lá ia ser muito, muito mais complicada, assim, do que lá. E eu gosto, cada vez que eu coloco, já na Ponte Dom Luís é um lugar super elite, assim, é turístico e tal, assim, e tem um pouco disso, mas ficou super bonito. Na verdade, não teve esse impacto popular, né? Ficou umas bandeirinhas, já, o galerista lá já Volpi, o outro já pensou em outras coisas, e já coloquei
na Avenida Paulista e ficou super pesado, assim, totalmente, acho, pelas fotos você vê um negócio mais... E no Ibirapuera, que é super elite também, não, porque qualquer um pode entrar, mas é super arborizado e ficou... Às vezes nesse lugar ali também, dependendo de como ele é, fica bem bonitinho, assim, bem... Daniela. Tem o do Morro Babilônia, que foi na favela, assim, cortando todo o morro. Na verdade, é uma conversa que eu queria ter com o Morro com mais tempo, até acho um pouco injusto a gente conversar aqui se a gente se vê tanto no Rio e, tipo, enfim. É uma questão que me inquieta um pouco, assim, toda essa questão, como a mídia se torna um interlocutor, né? Porque, por exemplo, Vaz para Minhas Fracas me incomoda muito o fato de que não há um espaço de interlocução. Claro que arrancar o cartaz, muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Protestam contra, sei lá o que acaba saindo na mídia, um depoimento contra. Alguma coisa me incomoda que, assim, onde está o espaço de interlocução? Porque sim, há uma necessidade de polêmica. Eu vejo que o teu trabalho está nesse inteirinho da polêmica, assim, é uma vagina com tratamento de imagem para não parecer ser, né? Mas ainda assim ela provoca uma polêmica, assim. Então tem uma coisa que eu fico assim, tipo, pô, o que a gente vai fazer, né? Tem várias mulheres no Rio que vão falar, se a gente vai fazer uns cartazes contra, a gente vai fazer não sei o quê, a gente vai, sabe, dá uma inquietação, claro que eu acho que isso é saudável também em relação ao trabalho, assim. Me preocupa um pouco porque o teu trabalho, muitas vezes, essa interlocução, ela cai no espaço da mídia. Que é o que aconteceu com o Presidente de Nova Iguaçu, né? Que é interessante porque a mídia, às vezes, ela consegue dar essas várias vozes, né? E essas vozes, elas têm pontos de vista diferentes e tal, né? Mas é muito isso. Eu curto que o trabalho seja um fato público, sabe? Assim, que isso possa estar absolutamente inserido no cotidiano das pessoas e que aquilo não precise ser só pauta de diálogo entre pessoas que, né, tipo assim, que estejam fazendo trabalho de arte. Então, enfim, quanto mais vulgar, no bom sentido, eu acho que for esse tipo de interlocução, mais interessante. Lógico que a gente, quando trabalhou, é feito ali na sua agenda por uma série de aspectos, você não pode receber e ter esse tipo de interlocução assim tão objetivamente, ou pelo menos ter conhecimento de todas elas. Mas no caso do cartaz, todos eles, nenhum passou mais que 3 dias colados, assim, e que eu acho que era exatamente o tempo em que ele deixa de ser subliminar e aquela coisa ganha uma leitura, um esclarecimento mesmo do que se trata, etc. E houve também, por parte da polícia, uma determinação de que todos eles fossem arrancados. Então, tipo assim, isso, embora não tenha sofrido processos, etc., embora ele tenha saído na mídia também, eu acho que o fato de ter saído na mídia me protegeu um pouco também, porque, enfim, isso acaba, enfim, dando notoriedade para o trabalho e também para o artista que teve aquele trabalho. Mas eu acho que, enfim, há trabalhos em que o embate e a interrupção com o espectador é muito flagrante. Quando você está fazendo uma performance, você está vendo, o cara está olhando e vendo que ele não esteja reagindo, você percebe pelo olhar dele. Mas há trabalhos que não. Eu acho que é uma questão de estratégia que passa de um trabalho para o outro. Gente, uma questão de ordem, ele vai falar, mas nós temos 5 minutos para terminar. Porque tem o pessoal que vai se apresentar, eles precisam fazer uma ação. Então você fecha, tá, Daniel? Não, mas você vai fazer para falar. Deixa ele A minha participação é o seguinte: ficou muito ambíguo essa questão do político, do legal, né? Digamos, do ético. Isso, para mim, se deve ter uma clareza sobre isso. Eu entendo que cada artista ele tem uma visão de mundo, né? E pode ser uma visão conforme uma visão de criatividade. Então, quando o artista, digamos, se coloca numa ruptura, isso que é interessante, quer dizer, a criatividade, quer dizer, seria uma afetividade, não é uma afecção, é algo de novo, de criativo. Então, quando ele se coloca nisso, ele tem de ter uma visão de mundo, de uma ruptura. Isso que é importante. Eu acho que a performance, no fundo, é ruptura.
E é ruptura no sentido de criar alguma coisa de se opor ao que está estabelecido. Então, quando se fala, no meu entender, de legal, isso é o que está estabelecido. E o ético seria, no caso, uma ruptura assignificante, quer dizer, não tem uma referência, porque é aquela coisa do significado significante, é uma criação. Então, sendo criação, eu acho que uma atitude de uma liberdade maior. Então, o que acontece? Às vezes fica assim, não é legal, não é legal. Eu acho que a legalidade é como a moral, ela é estabelecida. É como a afeição, é estabelecido. O afeto, não. Justamente, essas atitudes são de afeto. E afeto é criatividade. Entendeu? Não é afeição, não é um sentimento já consolidado. É algo que está se criando. Então, eu vejo essas atitudes performáticas no sentido de rupturas, no sentido de luta, no sentido de posição ética, no sentido de política, no fundo não há. Então, é uma das coisas que o Guattari deu com sua mensagem, ético, estético, ético. Ou seja, não pode se associar a manifestação artística da ética. Quer dizer, toda estética é ética. Então, um pouco isso, para não ficar essa coisa de legal e não legal. Parece que é essa a questão, sei lá, agora vou tentar falar só uma questão que eu acho que é mais importante, tentando falar dos 3 trabalhos do Vogler, do Cuquinha e do Rodrigo, que eu tinha falado na abertura, são trabalhos que eu acho que estão sendo, neste caso, absolutamente site generic e não site specific, porque são trabalhos que foram feitos, especialmente do Cuquinha, em diversas cidades. Eu me pergunto, o trabalho existe em si, a cidade é cenário, que a gente está falando de espetacularização, então você tem uma fórmula e você fica aplicando, porque o que é que está em jogo? Quais são as determinantes desse processo? É o trabalho em si, onde ele está sendo colocado? E daí no trabalho do Vogler, que é muito interessante, que para mim é o mais rico do trabalho público, é gerar um fato público, gerar uma discussão pública, que é o caso de Nova Iguaçu, né? Então, será que existe algum diálogo que é colocado, que é buscado quando você pega essa mesma obra e repete em diversos lugares? O que ela quer fazer isso ou ela é só o objeto em si? Enfim, tinha outras questões, mas eu acho que eu vou deixar só essa. Como artista interventora também. Eu acho que tudo depende. Eu sou Cristina. Eu acho que tudo depende do foco, claro, né? Porque a gente pode lidar com esses trabalhos no sentido de genéricos, né? No sentido de espetacularização. Mas assim, eu vejo a tua crítica, eu acho que talvez ela seja uma parte pertinente, mas tudo depende de uma questão de foco, né? Eu vejo que o Lorival tem um jeito de lidar com os trabalhos que é absolutamente afetivo. Nesse sentido, ele absolutamente lida com alguém aqui, sabe? Não, eu acho que ela fala até de outros trabalhos, não só do Varel, né? Em relação. Não, em relação ao que ela falou, eu acho interessante, porque é isso, tem ali um Varel, tá ali a corda e tá sendo costurado. E tem um monte de gente me ajudando como a Ana fala, assim, porque ele diz por paixão. Eu nem acho que é por paixão, acho que é por diversão, assim, por afinidade, porque eu fico também conversando sobre e a pessoa quer saber um pouco que se quer costurar aquilo ali e tal. E esse processo também me ajuda a conhecer pessoas e fazer como o colar também, todo mundo fuma, é uma assim, o outro disse ali que fumou, assim, ninguém assume que fuma, assim, vou no negócio, no microfone, eu fumo, aí ele disse que fuma, e isso aí também eu trabalho, e o colar assim, não sei, ainda, e agora, então, muito racista. Não, fazer amigos é ótimo, é o melhor de arte que existe. Agora, ir para isso. Não, a cidade participa na medida que as roupas são doadas pelas pessoas da cidade, isso já é participação. A cidade participa no modo como ela não deixa ou deixa o lugar, permite ou não o lugar, assim, o diálogo com a mulher do spam aqui é um diálogo com a cidade, ela é uma representação
de uma instituição da cidade, tem poder de decisão, vou dar um parecer ou não. Estou dialogando com a cidade em pessoa, assim, na minha frente. Eu acho. E assim, repetir ele várias vezes. Eu até tenho um catálogo que eu escrevi, isso até tem biografia, não sei o que, eu fiz a biografia e tinha. Comecei em 2003 a fazer o varal, desde lá não paro. Eu acho que já devia até ter parado, que muita gente fala, mas eu adoro o processo. Talvez seja pela festa do processo, essa dificuldade, corpo do bombeiro amanhã, não sei o que, mas daí depois quando vai e tal, assim, não sei assim, se é um espetáculo ou não, que se for, que seja. Eu acho que o lance da obra de site específico, como a Graça falou de manhã, e tratando o site nem tanto como lugar, mas também como público também, como você está falando, assim, né? Trabalho que vai dialogar com o público específico daquela cidade, um outro trabalho que vai... eu acho que é uma exceção, e a história da arte está aí para colocar, né? Tipo assim, um site específico, né? Tipo assim, ela é determinante, um momento histórico, há épocas até hoje, mas a gente não pode transformar isso em norma. Então, eu acho que, tipo assim, muitas vezes o trabalho tem uma linguagem que pode perceber interlocutores para o mesmo trabalho em diversas situações, em diversas cidades, sem prejuízo para o trabalho. Ainda mais se ele se apropria também de meios que já são absolutamente conformados à nossa sociedade hoje em dia. Como no meu caso da mídia externa, sabe? Que eu vou botando, de repente, meu trabalho em 4, 5 cidades. Tá? Assim, isso é um problema de várias cidades, né? E se eu puder, posso colocar em mais outras tantas. E essa discussão vai continuar sendo suscitada. Tá entendendo? Então, eu acho que essa questão específica do trabalho para uma determinada cidade, para um determinado lugar, para uma determinada população, é muito particular também. E eu acho que não vejo isso como um prejuízo, nem como um trabalho específico, como um benefício. Eu acho que são coisas relativas. Eu só queria responder também no caso. Realmente, a gente tem um compromisso. Eu acho que esse debate hoje o tempo todo mostrou a necessidade da microfone, né? Mas, não, pois é, não é isso. Eu queria agradecer a todos, pedir mil desculpas por a gente não poder continuar esse debate, mas hoje nós vimos as questões todas foram levantadas e que precisam de muitas conversas. Né? Então é isso, obrigada. Gente, eu pedi para todo mundo sair um pouquinho da sala, que é só o tempo da gente arrumar um pouco aqui, separar umas coisas que o Lorena vai precisar e a gente volta para ver a demonstração do trabalho dele. Obrigada. Da Comissão Científica do Porto Cidade, e ele vai estar com a gente, comigo com a Paola, amanhã na sessão temática 3, que é Fotografias Urbanas, trabalhando com vocês, fazendo exatamente tudo que a Margarete, a Glória e os meninos já fizeram até agora, a gente vai fazer amanhã. E hoje ele gentilmente está aqui compartilhando com a gente uma coisa que ainda é um processo de criação, ainda não está terminado, ainda está em plena elaboração, e ele vai apresentar para a gente, para fazer uma demonstração, explicar quais são as discussões, as coisas que ele está interessado em fazer no próximo trabalho, e a gente vai ter a oportunidade de assistir o trabalho dele já composto, já terminado, já encerrado, um outro anterior, que é o Pequenas Frestas de Ficção sobre Realidade Insistente, no dia 31 no Teatro Castro Alves, na sexta-feira, no Teatro Castro Alves, dentro da programação do Festival Internacional de Artes Cênicas. E aqui o que ele vai apresentar para a gente é o outro trabalho, Ações Integradas de Consentimento para Ocupação e Resistência. E é sobre isso que ele vai conversar com a gente hoje. Então ele apresenta, fala o que ele quiser falar, vai ter umas demonstrações e tudo mais, e depois a gente abre para a gente discutir e conversar com ele sobre o trabalho dele, tá bom? Esse está funcionando, é um caso terceiro, Bom, a Fabiana é legal que ela já deu uma introdução. Na verdade, eu vou falar sobre o projeto SIM, que é um projeto
que ele chama SIM, mas não é uma sigla, SIM de sentimento, de falar assim. E com essa continuidade no nome que a Fabiola falou, que são ações integradas de consentimento para ocupação e resistência. Esse é um projeto que a gente acabou de estar começando a lançar. A primeira ação desse projeto está ainda se conformando como uma residência entre o Grupo Cena 11 e a Impio Company, que lançou ontem e está lançando hoje, inclusive no FIAC, no Teatro Martim Gonçalves. Isso. E entre o coreógrafo Human Sharifi e eu e as duas companhias. E essa foi a primeira ação da residência, mas a primeira ação do projeto é em caráter de residência, mas o nosso interesse vai além dessa residência, essa é a primeira ação do projeto. Mas eu acho importante para a gente começar a falar, antes de eu colocar o projeto em aberto, porque o projeto é uma pergunta ainda. Eu gostaria de compartilhar com vocês essas mesmas perguntas, que são investigações complexas, difíceis e eu não sei se a gente vai chegar em alguma resposta estável, mas a gente vai encontrar, acho que, pontos de estabilidade e eles vão ser encontrados nessa troca de informação, que eu acho que aqui no Corpo Cidade, para o tipo de projeto que a gente está propondo, é importante essa discussão. Até está como lecture demonstration, não vou ler nada, até queria ler alguma coisa, mas eu me proponho não ler nada. A minha proposta não é só colocar a informação para vocês, e sim também poder roubar alguma coisa do que vocês têm sobre isso. Gostaria muito que vocês apontassem em função de alguns conceitos que a gente pode começar a discutir aqui. Bom, e aí na hora que chegar o momento do sim, especificamente eu vou exemplificar algumas coisas e definir algumas que eu acho importantes. Para chegar no sim, eu gostaria só de dar uma trajetória da nossa relação com o corpo e principalmente com o corpo e o ambiente, que eu acho que é um dos focos que eu posso não só incluir, saber que é um foco do que a gente está discutindo aqui. E através disso, eu acho que quando a gente chegar no sim, a gente vai poder discutir um pouco mais de propriedades, inclusive sobre que território é esse que você não está entrando agora. Que o sim se propõe para a ocupação de espaços não convencionais. E é a primeira vez que a companhia está começando a formatar uma ação cênica em espaço que não seja formatado como palco italiano, ou seja, como a gente está aqui, eu aqui como alvo e vocês como espectadores, ou eu aqui como um espetáculo e vocês como espectadores, e essa relação, a gente está tentando abrir as possibilidades dessa relação, e isso principalmente focado nos espaços onde a gente vai ocupar para que isso aconteça. A gente não escolhe um espaço comum, ou seja, a gente até pensou na primeira hipótese de fazer estacionamentos de carro, por exemplo, mas aí a gente ia formalizar sempre o mesmo espaço, então a gente se propôs agora, até pela experiência dessa residência, a cada vez que o projeto acontece, ele escolher ou ser escolhido pelo local onde ele vai ocupar. Mas aí a gente vai falar sobre isso um pouco depois. Só uma coisinha rápida sobre o grupo. O grupo tem 15 anos e eu acho que a partir do ano 2000, onde a gente fez um espetáculo que chamava Violência, a gente estabilizou algumas ações no corpo que começaram a dirigir a trajetória da companhia até então, até a gente chegar a esse projeto, que é o SIM. Violência, depois dele vieram o projeto SKR, que foi quando eu comecei a trabalhar com a Fabiola no projeto. A gente trabalhou no projeto de pesquisa em função de um trabalho que estreou só em 2005, ou seja, 3 anos depois, que se chama Skinner Box. Depois a gente deu esse que vocês vão assistir, para quem for ou sabem, ela falou, que é o Pequenas Peças de Ficção sobre Realidade Existente. Agora a gente está com esses dois projetos. É o SIM, e o SIM também se pretende como promover material e informação, tanto material coreográfico como informação teórica, no próximo trabalho da companhia para palco italiano, que chama Cartas de Amor ao Inimigo. Voltando, eu estou muito... Voltando à Violência lá de 2000, lá a gente descobriu algo que eu acho importante para essa nossa relação de corpo e ambiente que a gente propõe que o corpo é o ambiente e o ambiente é o corpo. Então, esse trânsito ele acontece o tempo inteiro entre um definindo o outro e o outro definindo um, e essa redefinição acontece nessa troca. Só que lá no Violência, nossa proposta de fazer um espetáculo com esse substantivo
conhecem o substantivo normal, a gente transforma ele em nome próprio, coloca lá no espetáculo e a relação com a coreografia já começa daí. Vocês estão sentados assistindo algo que chama violência. Então, cada um começa a colar, de alguma maneira, a sua definição do substantivo que dá nome próprio àquilo que vocês vão observar. Nesse sentido, o espetáculo já começou nessa mesma hora que esse trânsito começa a acontecer. A gente precisava, de alguma maneira, fazer com que essas ideias, que a gente estava chamando de violentação da percepção, um pouco estimuladas pelo teatro da crueldade de Artaud, fossem incorporadas pelos corpos dos bailarinos do Cenobase. A gente sempre tentou se desafiar a não fazer que qualquer ideia fosse uma alegoria ou um tema apenas, onde a gente apresentasse uma dança que o tema só muda atrás e aquela dança fica ali na frente do tema. Então, dança e tema como coisas separadas. A gente precisava que esse assunto fosse o assunto do corpo, não fosse só o assunto separado daquele corpo. E isso era um desafio grande, porque a gente foi ousado, até quase presunçoso, de colocar esse nome de violência. E na pesquisa, em função da técnica que a gente vinha trabalhando no chão, que era uma técnica ainda muito precisa, ou seja, a gente não perdia peso no chão, as coisas a gente não gostava de falhar, nesse sentido, a ideia de falha com algo que dá errado, a gente começou a assumir as pequenas falhas que essa técnica proporcionava quando você tentava fazê-la de maneira precisa. E a influência da técnica do professor, eu acho ele mais professor, então, um artista venezuelano, tem uma técnica que chama Flying Low, ele chama Davi Zambrano, e o nome já diz, né, voando baixo. Então ele trabalha com uma série de relações com o chão, e essas relações são sempre como você surfando com o chão. Na técnica do Davi, especificamente, você não pode ter nenhuma batida brusca no chão em função disso. Então você também, de alguma forma, tem que ter um certo corpo para poder fazer isso mesmo. Se você tem pernas muito compridas, você não vai ter a mesma velocidade que alguém tem pernas curtas, ou certa flexibilidade para ir e sair do chão. Como a gente sempre gostou de trabalhar com corpos diferentes, essas falhas começaram a aparecer no momento que essa técnica deu início a algumas coisas que a gente começou a achar que tinha de importância que a gente queria fazer. E a gente começou a ver que essas falhas tinham algo que poderia ser utilizado no violência. E só para fazer uma abertura rápida do que significavam essas falhas, elas também estavam vinculadas muito à ideia do palhaço, os primeiros palhaços, os acróbatas que não conseguiam mais fazer da mesma maneira de quando eles eram jovens, fortes, vigorosos, bonitos, fazendo aquela acrobacia, começaram a mostrar que a ineficácia se transformava em alguns momentos em uma coisa engraçada, tipo, nesse lugar do ridículo da falha, e eles começaram a se proteger com palha para aquelas falhas que não aconteciam, daí veio o pagliatti. Então, essa virtuose da falha, também vinculada a essa ideia de palhaço, também alimentou o corpo que a gente queria aplicar no violência. Bom, mesmo? Palhaço, voltei com violência. Tá. E a gente acabou, através dessas pequenas falhas, acho que a gente pode até mostrar algumas coisinhas pequenas como pode ser, mas até vai aquecendo em algumas coisas. A gente começou a perceber e a entrar em um contrato com o chão um pouquinho diferente, baseado na ideia de que essa falha tinha que se transformar em comportamento. E para ela se transformar em comportamento, uma tecnologia tinha que ocupar esse corpo. Vamos fazer só E a gente começou pequeno, tentando tu sabe que é só os 4 pontos para frente, não é a gente começou pequeno, dá para ver daí? Pode fazer, não. E o corpo começou a assumir esses pequenos impactos como comportamento. A gente começou a sair um pouquinho mais do chão, através disso. E isso começou a, de alguma forma, eu acho que tem alguma coisa, não pode ser só pequenininho assim. Isso é um lugar onde, no meio de uma pesquisa, quando você encontra um ponto como esse ponto ele se transforma num gerenciador de alguns caminhos que você começa a dizer, é por aí que a gente precisa investigar com maior
profundidade. Foi isso que a gente começou a fazer. E é claro que numa companhia onde tem 10, 11 corpos envolvidos, essa pesquisa se multiplica em outras possibilidades e você tem mais teorias sobre a mesma teoria, mais teses sobre essa possibilidade de teoria que a gente estava colocando ali no corpo. Sempre com a ideia de você trabalhar aquela ideia, sempre com a ideia de trabalhar a ideia demais, né? Sempre com a possibilidade de você trabalhar a ideia de violentação da percepção. Foi aí que quando isso se configurou um pouco mais, a gente chamou isso de corpo voodoo. Uma forma bem literal do voodoo, popularmente conhecido como aquele bonequinho que você espeta alguma coisa, bota o nome da pessoa e ele atinge a pessoa a qual você deu o nome do boneco. A gente colocou, nós, né, quem dançava como o boneco, os movimentos eram as agulhas e o objeto era o espectador. Então, nesse lugar de violentação da percepção, tratando um corpo que, quando você olha, é um corpo normal, como um corpo não banal nesse lugar, como um corpo que, de alguma forma, faz algo que normalmente a gente não faz, é isso que a gente começou a chamar de corpo voodoo. Alejandro, oi. você pode falar um pouquinho mais perto ou mais alto? Isso não é uma violência? Tá, não, tá tranquilo. Eu acho que se ele aumentar, tá, agora tá melhor um pouco, né? Tá melhor? Bom, então a gente desenvolveu isso que a gente chamou de corpo voodoo. O que eu acho importante nesse primeiro lugar que a gente encontrou, esse corpo voodoo que foi por violência, é que ele se transformou em comportamento na companhia. Ele se transformou e ele só chegou a se transformar em comportamento quando a gente tentou fugir da armadilha do passo. Depois que quedas maiores e ações como essa pequena que ela fez, que a gente depois vai trabalhar isso com outro parâmetro, começam a se estabilizar nesse território de dança, é muito fácil, se você multiplica ela para outras pessoas, que é o nosso caso, de resolver treinar essa técnica, que você transforme isso no passo da gaivota mergulhada, sabe? Qualquer coisa nesse sentido. Você cria essa fórmula e você aplica como na categoria de passo. A gente queria fugir desse lugar. Se a gente não conseguisse fugir desse lugar, a gente tinha que abandonar essa tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente não queria abandonar essa tecnologia porque ela era muito valiosa e ela levou um tempo para poder se instalar nos corpos. A gente precisava ver como então a gente pode salvar isso para que isso não seja uma armadilha para a gente mesmo, para que a gente não continue falando da gente para a gente mesmo. Então isso precisava se caracterizar como comportamento. A pesquisa em função do Skinner Box, do SKR, até lá, deixou isso mais claro e com ferramentas mais adequadas para a gente poder chegar nesse lugar e por que e como isso poderia se transformar em comportamento. Mas isso mesmo assim é uma pergunta que continua e eu gostaria depois de colocar isso lá na questão do sim, que é outra preocupação minha, que é como e por quê e qual é a função de você padronizar corpos, nesse sentido, padronizar no sentido de todos esses 11 bailarinos terem instalado essa tecnologia. Como e por que você usa isso? Num lugar onde a gente quer defender a ideia de que um sistema onde a liberdade deve acontecer, ele deve respeitar a individualidade de cada um. Como é que você respeita a individualidade, respeita as diferenças, reconhece essas diferenças, aplicando algum tipo de tecnologia que faz com que esses corpos de alguma forma se tornem coesos. Essa coesão é uma padronização, essa coesão, o que é essa coesão? Eu tenho algumas pistas do que possa ser, mas eu quero colocar isso depois para vocês. Isso é uma pergunta para depois. Quem lembrar, se eu esquecer, a gente volta aí nesse lugar. Bom, agora já para puxar direto para o ambiente, senão eu vou ficar no violência e vou ir até não sei onde, que eu não quero ir, eu queria colocar a ideia de que esse corpo voodoo, depois de se tornar comportamento e não ser mais algo acidental, ou seja, quando ele é comportamento, você não caiu, você age daquela maneira. Eu estava citando o exemplo lá das mulheres africanas que usam aquelas argolas. Elas não têm só o pescoço comprido, elas se comportam daquela maneira, aquilo tem outro contexto. Então não é simplesmente alguém com o pescoço comprido, tem muito mais fatores envolvidos nisso do que aquele que a gente vê somente. Só que, claro, para isso a gente precisa analisar com um olhar um pouquinho além da violentação que aquilo causava no violência. Porque no violência você vê
esse tipo de desconforto, às vezes, que quedas maiores causam no corpo do outro, como dizendo, a pessoa está se machucando fazendo aquilo, impede, às vezes, que a pessoa possa enxergar que aquilo é comportamento. Mas lá ele tinha esse viés de voodoo. Como tirar esse viés de voodoo se você continua trabalhando com um tipo de informação que num corpo da mesma espécie, qualquer coisa que eu faça que possa parecer no corpo do outro um desconforto, porque ele não conseguiria fazer, ou aquilo, para que ele possa fazer, ele precisaria se defender de alguma forma, você continua levando aquele desconforto. Então a ideia do voodoo continua naquele corpo, mas como comportamento ela precisa ser colocada em outro contexto. Você precisa analisar de que maneira que você vai tratar aquilo para que aquilo não funcione com a mesma ideia que era a violência, senão continua sendo aquilo com o nome de outra coisa e aí vira de novo aquela história de passo. Vou dar um salto grande agora, senão eu vou me perder no caminho. Essa ideia que a gente construiu no Violência, que vem até aqui, desenvolveu outras hipóteses. E uma delas é que a gente instala o ambiente no corpo. Então, a nossa ideia de território, no Sena 11, uma delas, que acho que tem a ver com essa pergunta sobre padronização, é que a gente, de alguma forma, encontra pessoas que têm algumas características que fazem com que essas pessoas possam ou queiram habitar esse território. Às vezes elas querem, mas não podem. Às vezes elas podem, mas não querem. Então, tem que ter esses dois requisitos. Tem que poder e querer. É como você ir para algum país onde você, de alguma forma, se sente bem e você quer estar lá. Você tem que ter, de alguma maneira, ferramentas para poder estar lá. Seja a documentação, seja a língua, seja o que for. Nesse caso, a gente considera que o que é aplicado no corpo, no nosso corpo lá para a gente poder dançar, é o que de alguma forma determina o nosso território. O nosso território não é um território de espaço, mas é um território de ação. Isso é uma hipótese. Eu não sei se exatamente é só isso, mas uma das hipóteses é que o ambiente está no corpo. E se o ambiente está no corpo, ele pode de alguma forma o corpo modificar e fazer uma outra leitura do ambiente onde ele se insere. Isso é uma outra proposta que já aproxima a gente mais do sim. Bom, eu queria agora só mostrar algumas coisas que eu acho que tem a ver do Violência até agora, algumas coisas com a Mari, pequenas coisas, mas que tem a ver com esse corpo não banal, com esse corpo voodoo e com a história do ambiente estar no corpo. Vamos começar de baixo ou de cima? De baixo. Bom, outra coisa que a gente começou a trabalhar que foi importante para instalar esse ambiente que a gente chama de território de cerimônia do corpo é a ideia de corpo, sujeito e objeto da própria ação. Uma das nossas preocupações é que a gente parte do pressuposto que qualquer ação é coautoral. Qualquer ação não é feita só pela pessoa que faz, mas sim por uma série de outros fatores que fazem aquilo acontecer. Que isso seja óbvio, tudo bem, para nós. Mas o problema é como é que você trabalha a evidência disso na construção cênica e num argumento em dança. Se você for ver o balé clássico propõe a evidência de autoria, eu faço, eu estou, eu controlo, eu sou leve e etc. Inclusive a tecnologia da sapatilha de ponta, ela parte da ideia de deixar o bailarino mais leve. Quanto mais leve, melhor. Mesmo que naquela ação exista muito peso, muita tensão, pouco espaço para muitos dedos e um certo desconforto para quem não tem um treino até chegar nesse treino e aplicar aquele ambiente ali naquele corpo. Mas ao mesmo tempo é uma ação de coautoria com a gravidade, coautoria com a técnica que você escolheu para você poder se habilitar aquela tecnologia e por aí vai. Só que a evidência dessa coautoria não é o fator primordial do balé clássico. No nosso caso, a gente cria uma informação que é importante, que o corpo seja sujeito e objeto daquela ação, sujeito e objeto daquela ação, para que a evidência de coautoria seja parte da ação que acontece. Uma das coisas é só a saidinha do chão, pode ser qualquer uma daquelas ali. Para isso, a relação de peso, músculo e osso tem que acontecer de um certo modo, onde a autoria não seja identificada à primeira ordem. Tipo isso.
se tu quiser. E a gente tem versões disso, tipo, ele tem que acontecer da maneira mais, como é que eu diria, tranquila. Tranquila é um adjetivo meio idiota para isso, mas ele tem que acontecer com a evidência de coautoria. E para isso a gente tem, não é simples chegar nesse lugar. Primeiro que, para você instalar isso no corpo, a primeira coisa que a gente descobriu trabalhando com as quedas, principalmente com as quedas maiores, e não são todos que fazem, tem escalas hierárquicas para você poder fazer, assim como em qualquer território, né? Assim como em qualquer comunidade, assim como em qualquer conjunto de pessoas que de alguma forma se juntam para alguma coisa. Bom. Eu queria... Vamos fazer aquele... O que acontece é que ele precisa... Essa ação, ela precisa acontecer... Não, agora lembrei o que eu ia falar. Desculpa. Lembrei, é que eu for falando direto eu me perco. Existe uma modificação emocional na hora que a gente descobriu as quedas. Isso é vital para esse tipo de controle, mesmo nas coisas pequenas. Então, hierarquicamente, você faz algo de alto risco, você entra nesse estado de inevitabilidade com o corpo, ou seja, o corpo não tem escolha. Ou ele se defende ou ele se defende, a gente só treinou a maneira de se defender. Só que essa maneira de se defender é construída como não defesa. E esse tipo de treinamento, ele impõe um treinamento emocional específico e que ele vai gerenciar qualquer tipo de ação, mesmo pequenininha dessa. Que você precisa ficar como se nada estivesse acontecendo e ao mesmo tempo esse nada está acontecendo é o acontecer. Para que a ideia de sujeito e objeto da própria ação possa se configurar no corpo. Eu acho, depois a gente vai fazer uma maior. Só para mostrar essa... Isso é legal? Sabe que é uma coisa simples, tipo, ele tem que de alguma forma faz a caminho lá. Não, só que... Alô? Só queria mostrar isso porque até então eu estava aqui falando com o microfone, daí eu pego, sento e algo acontece em mim. Tipo, isso é um território também que me auxilia a não tornar aquilo um passo. Vocês estão olhando, tá? Vocês definem o que essa pessoa pode fazer ou não. De repente algo acontece com essa pessoa depois que essa pessoa está aqui falando e, sei lá, como que eu deveria configurar essa ação daqui até ali, se eu quisesse construir um objeto cênico com ela, para que aquilo não se tornasse um passo. Então existe um caminho para isso. E o principal é a maneira que a gente observa, julga a ação que está ocorrendo em relação ao contexto onde ela está inserida, o ambiente que está nela e como ela reconfigura o ambiente que ela está ao redor dela, inclusive o espectador. Bom. Alô, oi. Eu só queria que ela fizesse assim com esse tempo anterior para que a gente pudesse observar um pouco, tipo a Mariana e a Mariana. Continua sendo a Mariana. Claro que a gente fez uma vez, então assim, o que tem a característica, se ela ficar deitada ali, ela assim, morreu. E a gente tem que partir desse pressuposto. Eu não posso esquecer dessa ideia que é forte. Ela morreu. Eu tenho que trabalhar alguma coisa em função disso para que a minha ideia de que ela morreu, principalmente de quem vai me dar essa ideia, possa ser contabilizada em função do que eu vou fazer depois e como isso vai se configurar em relação às outras pessoas e ao ambiente onde ela está.
do corpo fruto do violência até agora, eu acho que esse foi o maior amadurecimento da companhia. Não deixar a armadilha, disso se tornou um passo. E ao mesmo tempo a gente partir por uma relação com design, uma ideia de design, que foi o que nos levou até chegar no SIM, que é o projeto de agora. Agora isso é uma outra coisa. O que eu vou mostrar com ela agora são alguns elementos que a gente trabalhou para o Pequenas Frestas com essa ideia de design e de coautoria, definindo o design como uma relação entre forma e função, com a ajuda de Fabiana Dutra. E de novo a gente buscou no movimento algo que o torne inevitável e algo que torne o meu controle um tipo de controle de não precisão. Mas essa não precisão tem que ser precisa. Não sei se é meio redundante, mas são os tipos de controle que a gente começou a buscar nessa ideia de coautoria para trabalhar no que a gente vem fazendo agora, que é algo que se desestabiliza, e é nessa desestabilidade que a gente encontra o ponto do movimento que nos interessa. Por exemplo, a gente começou a pesquisar posições, e aí a gente tem que saber exatamente qual é a posição, eu procuro a posição, até encontrar um lugar onde o corpo entra nesse estado. Ao mesmo tempo é um não controle, mas é um controle específico para entrar naquele estado ali. Fica mais um tempinho se puder, não é? Ah tá, porque o chão aqui escorrega, né? Ela não consegue ali, por isso que ela está caindo. Mas só faz a última vez para eu falar uma coisa, ver se você consegue. Não, mas tá legal assim, acho que já dá para puxar o assunto que eu quero puxar. Nessa posição que ela permanece, ela não só eu observo ela, isso é também uma das nossas hipóteses. Eu observo o que está acontecendo com ela, que é algo que acontece com ela e parece que não é ela que está fazendo, mas ao mesmo tempo é ela que está fazendo. A gente propõe que, se isso se expõe no tempo de determinada forma e ela em determinado lugar no espaço, isso reconfigura o espaço, porque isso reconfigura a minha maneira de estar observando um tipo de ação dessa especificidade. Como ela está podendo ficar só tempo curto, isso acaba, quando a gente entra naquele negócio ali, ela acaba caindo de novo. Então é outro tipo de informação. Mas depois ela vai fazer um pequeno solinho do SIM, que a gente fez na residência, que é uma das primeiras hipóteses. A gente fez a residência baseada em 13 solos em São Paulo, então cada um tinha um solo de 3 minutos, mais ou menos por aí, baseado em ideias de ocupação, que é isso que eu gostaria de começar a falar agora. Bom, o SIM, que é esse projeto novo. Ações integradas de consentimento para ocupação e resistência. Só aí já tem uma série de definições que precisam ser traçadas. A questão de ações integradas é porque a gente não pretende trabalhar somente com dança, a gente pretende trabalhar com videodança e talvez algumas outras coisas que possam surgir pelo caminho, que eu não sei quais são. A ideia de consentimento, ela propõe que eu diga sim às coisas para poder desfuncionalizar as coisas. Eu vou explicar um pouco o que é desfuncionalizar as coisas. E eu, ao mesmo tempo, esteja em estado de disponibilidade, assim como as quedas. A queda é um estado de disponibilidade para, de alguma forma, não subverter a ação do meu corpo a ponto dele correr risco real, mas, ao mesmo tempo, mudar o objetivo daquela ação do que eu estou fazendo. Ou seja, o objetivo de cair não é um objetivo, né, na nossa espécie. Na hora que eu reconfiguro essa relação no corpo, eu crio um padrão de disponibilidade
que tira a minha função de defesa e a reloca para outro lugar. E ao mesmo tempo eu não danei o corpo em hipótese alguma, eu não invadi o corpo, eu não violentei ele de alguma forma que eu o tornei não ele. Não sei se eu tirei a identidade dele. Por isso que é importante para mim vocês verem a Mariana aqui parada. Oi, tudo bem, Mariana? E também a Mariana fazendo isso. Só que agora já é outra Mariana. Já muda a ideia de vocês têm dela e mesmo dela para o próprio corpo dela. E muda inclusive a nossa ideia de chão. Aos poucos, quando a gente começar a trabalhar com isso, o chão se transforma em outra coisa, mas não deixa de ser chão. A gente não precisa começar a tirar as tábuas ou fazer qualquer outra coisa nesse espaço para que ele se torne outra coisa. Então ele continua sendo chão e ao mesmo tempo, mantendo a função que ele tem, ele recebe uma outra função. Porque sem esse contrato que ela tem com esse espaço aqui, ou mesmo essa relação que a gente tem com a parede, esse tipo de ação também não pode criar a imagem que a gente está criando aqui com ela. Então a nossa ideia de desfuncionalização, sim, é essa ideia de design como relação entre forma e função, aonde se eu modifico a forma, eu estou atingindo a função, se eu modifico a função, eu estou diretamente atingindo a forma, e nisso a gente usa a adaptabilidade como ferramenta para a criação de design. Então, na verdade, a maneira dela se adaptar a encontrar um lugar onde o corpo dela entra nesse estado, que é diferente do que eu estou fazendo aqui, que eu estou fazendo uma imitação do estado, eu estou representando algo que eu acho que é aquele estado, não é aquele estado. Ela precisa encontrar algo, então eu uso a ferramenta de adaptação dela, de entendimento, para que ela entre num estado que é funcional por si, estado de disponibilidade, a mesma história, estado de objeto e sujeito da própria ação, e isso eu estou chamando de design, esse design do movimento, que aí ele pode acontecer em outras coisas, como a gente faz, por exemplo, e aí depois eu queria chamar alguém assim, um voluntário, para fazer isso aqui. Quer também? Claro. É Você bem... pode também? Deixa ela também, ela e uma espera. Pode ser mais de um. Tá bom. A Natália. Hã? Três tá bom, vai. Depois se quiser vir mais alguém, a gente faz de duplas. Tá. O que vocês vão fazer é só colocar o corpo... Vamos fazer de dois primeiro, vai um com ela. Vai alguém com ela. Só ficar próximo dela, não precisa grudar. Vocês podem se bater, já que aqui escorrega, né? Fica de frente para cá se vocês perderem peso para cá. Vocês vão colocar o corpo de 4 pontos no chão, só isso. Isso. O que vocês vão fazer é tirar o apoio das mãos e tentar estabilizar o corpo com as pernas até ficar de pé, só isso. Quando eu falar, já, tudo bem? Aliás, eu prefiro fazer um... Você escuta isso aqui? Isso aqui é melhor, né? Porque eu estou sem as mãos para bater palma. Alguém faz um sinal ali, uma pessoa só escolhe para fazer o sinal, na hora que achar. Pode ser a Fabiana? Então tá, a Fabiana vai fazer o sinal. Volta aqui. Não, eu sei, eu vou consertando ele até a gente chegar onde a gente quer. Tu tem só que tirar o apoio das mãos. Tu não pode transferir o peso para as pernas. Que falar no microfone e explicar não sabe. Parece que eu sou o Gugu aqui, eu sou o Gugu. Não, só tirar, só vai tirar o apoio. Tirar o apoio, ó, por isso que é importante a gente saber a ação que ele está fazendo. Quando eu transfiro o peso, estou fazendo outra ação. É tirar o apoio. Estou sobre 4 pontos, eu tiro os 2 e tento, através disso, me adaptar com as pernas. Faz de novo lá os 2. Cuidado com os dentes, né? Aí... Faz a palma quando tu quiser, tá, Fábio? Não vou nem olhar. Aí, agora sim. Bom, eu só precisei fazer um pequeno ajuste nele. O que a gente está chamando de... Os dois fizeram uma ação particular baseada no formato do corpo deles, né? São da mesma espécie. E
ao mesmo tempo, uma intervenção simples, só que a ideia de design que a gente está trabalhando é justamente esse barulho que aconteceu nos dois é da mesma categoria. Eles resolvem de acordo com o corpo de cada um, mas é um ruído que a gente considera da mesma categoria. Eu posso fazer uma analogia, vamos tentar com os dois agora, que são os dois a mesma coisa. Tu faz a palma daí, mano. Hã? Tá, bom. Tu vai colocar o peso, 4 pontos, a Mari explica pra ti. Tentar ficar de pé. Quanto mais vocês gerarem dificuldade embaixo, mais vocês têm que compreender a capacidade de adaptação que cada corpo vai ter. Então, se você tem uma capacidade de adaptação que você acha que você não vai dar conta, você tem que criar um formato adequado à sua capacidade de adaptação. Mas isso não vai mudar o design análogo dos dois corpos quando eles vão se mexer nesse lugar. Então, isso é um dos pontos de pesquisa. Tudo bem? Não vão se machucar ainda. Tenta relaxar, pensar em deixar livre as articulações para que, se vocês travam elas antes, depois na hora de resolver o corpo fica mais difícil para resolver. Na palma da Mariana, tá? Tudo bem? Muito obrigado, mas ao mesmo tempo a gente trabalhou duas ações com a mesma propriedade de design e com soluções diferentes, e os dois, porque eles radicalizaram ali, acabaram... bom, é só para... Não é nem uma brincadeira de auditório, mas eu queria trazer alguém que não tem no treinamento. O treinamento não foi colocado ali. Isso é outra hipótese de como resolver rápido, que a gente descobriu enquanto pesquisava coisas que... Eu não vou pedir para todo mundo fazer isso aqui, por exemplo. Mas essa aí não... Essa depende de um outro tipo de treinamento. Bom... eu acho que basicamente as ideias do SIM são baseadas nisso, nessa capacidade de adaptabilidade como ferramenta para design através dessa ideia de desfuncionalização e ao mesmo tempo o que a gente pretende com isso é poder trabalhar com objetos sem subverter a identidade do objeto. O que seria isso? Bom, se eu for usar uma cadeira, eu não posso destruir a cadeira ou fazer qualquer coisa com a cadeira que ela deixe de ser cadeira. Ela tem que manter a identidade de cadeira, porém, a maneira que eu vou agir com essa cadeira vai fazer com que ela mantenha a identidade de cadeira, mas também se transforme em outra coisa. Então a função dela fica subvertida. E a função do corpo também se subverte em função dessa ação. Isso é uma das ideias do SIM e essa ideia de ocupação. É como se eu ocupasse a identidade da cadeira, a cadeira ocupasse a minha identidade. E a ideia de resistência é justamente a qualidade da cadeira de resistir em ser cadeira e a qualidade minha de resistir em ser pessoa. E como é que essas duas coisas, em estado de resistência, podem se ocupar mutuamente. E a partir daí a gente começar alguns diálogos sobre isso. O que é resistir? A que se resiste? Né? Como é que é se resistir à ideia de espetacularidade? Por exemplo, fazendo um movimento desse que é espetacular, pumba. Isso é resistir à espetacularidade? Você fazer algo que, de alguma forma, tem tanto poder? O que seria tirar o poder disso para falar sobre o não espetáculo? E por que resistir à ideia de espetacularidade? O que a espetacularidade traz de nocivo? Essas são perguntas grandes que estão traçando aí a nossa trajetória em função do SIM. A última coisa antes de mostrar acho que o solinho da Mari e depois o vídeo. Esses solos que foram feitos na residência, eles foram feitos para o espaço Sesc Avenida Paulista, onde a gente ficou lá no 9º andar durante 2 semanas, então foi pouco tempo, mas o tempo necessário para a gente descobrir algumas coisas, até sobre essa ideia de desfuncionalização. Lá parece um loft, né, um apartamento grande, onde tem, sei lá quantas janelas tinha, né? Sei lá, umas 30 janelas, vai. Umas 30 deve ter. E o que a gente tinha? A nossa ideia de...
Tá, tem mais de 30, sei lá, bastante janela. É o apartamento inteiro, é o andar inteiro de janela. Mas o que eu estou querendo colocar é para vocês poderem imaginar um pouco o ambiente lá e para explicar qual é a nossa dificuldade agora. O que a gente descobriu lá é que a nossa ideia de ocupação baseada nessa desfuncionalização é chegar no espaço e verificar o que o espaço tem que eu ainda não estou vendo que pode cumprir com essas prerrogativas, a ponto de ele não deixar de ser aquilo que ele é e ao mesmo tempo conseguir ser mais daquilo que ele é, tirando a função habitual que ele tem. E ao mesmo tempo aquilo continuaria sendo janela, o espaço continuaria sendo igual, só que o que a gente fez lá, por exemplo, na residência, os 13 bailarinos entram e as janelas estão todas fechadas, o público entra, né? Isso é na Avenida Paulista, né? Todos eles abrem as janelas ao mesmo tempo. Então, se abrem as 13 janelas, a gente deixa isso um tempo. Depois de um tempo, todo o barulho da rua começa a fazer parte daquele ambiente ali, uma coisa extremamente simples, e que acontece todos os dias. Mas organizada daquela maneira, para nós, isso é uma hipótese, ainda a gente está testando isso para ver como é que isso pode ser aplicado como um sistema de ação. As janelas acabam virando um reprodutor de áudio, acabam virando a possibilidade de trazer a trilha sonora do ambiente inteiro, porque aquilo carrega o ambiente, no final a gente fecha todas as janelas e aquilo dá um silêncio depois desse cansaço que você não percebe que está tendo, mas é uma insistência de 1 hora com aquelas janelas abertas com a Avenida Paulista, com um trânsito normal do dia a dia, isso eram às 7 horas da noite. E, ao mesmo tempo, aquilo se tornou um elemento de possibilidade de auto-organização de grupo, porque já era um movimento coletivo que propõe alguma coisa para o espaço e, ao mesmo tempo, subverte essa ideia de espaço de um jeito muito simples. Que até eu gostei de estar vendo o Cuquinha falando ali, eu gostei bastante dele, essa simplicidade, essa precisão até de posicionamento de economia da arte e outras questões que são tão difíceis de serem tratadas de forma simples e direta e espontânea. Mas nos interessa isso. Como é que eu faria isso nesse lugar, por exemplo? Como é que eu faço esse lugar não deixar de ser esse lugar e ao mesmo tempo apresentar posições que ele pode me dar para fortalecer essa ideia de ocupação com essa simplicidade que a gente está procurando. Bom, o que a Mari vai mostrar, acho que é um dos 13 solos. Os solos partiram da ideia de... A gente cortou bastante coisa, partiram da ideia de cada um apresentava 5 minutos de uma ideia súbita de ocupação. E a partir disso eu e o Humo trabalhamos em cima desses detalhes. Acho que ela faz o solo dela e depois eu vou mostrar 4, direto assim para não parar e falar de novo, 4 sketchzinhas da nossa primeira tentativa de pesquisa, né? Tentativa de pesquisa que eu digo que a gente teve 3 dias para fazer isso com uma câmera de alta velocidade, que é a ideia do vídeo a dança do sim, que é a ideia da conversa entre 2 corpos, os corpos do grupo Cena 11 e uma câmera de alta velocidade. A câmera ela só capta 6 segundos em alta velocidade, né? Ela capta 6 segundos em acho que 250 frames por segundo, o que torna isso 24 segundos. Então 6 segundos viram 24 segundos. Mas aquilo ali é o corpo da câmera, ela não está inventando aquilo. Ela tem capacidade naquele corpo de fazer aquilo. Assim como a Marina não está inventando aquela dela. Ela tem capacidade naquele corpo, tecnologia naquele corpo para fazer aquela queda. A nossa conversa é entre esses 2 tipos de ação. A ação que o corpo dela é habilitado a fazer, com a ação que a câmera propõe em determinados tipos de espaço que fortaleçam essa ideia que a gente está procurando no sim. E para esses vídeos que a gente fez, a gente pegou várias chaves de apartamento para alugar e alguns que a gente achou que eram viáveis para fazer isso, a gente fez as cenas em apartamentos vazios. As que a gente não fez em apartamento vazio, a gente fez na rua, tem 4 ali. Até gostaria de ter visto a do Anderson, mas não está ali. Ou na casa das pessoas. O do Adilson, por exemplo, é na casa dele. Mas acho que é isso. Acho que a Mari mostra, tudo bem? Tá. Mas se tu achar que ficar perigoso, tu pode parar. Ela vai tentar não escorregar.
Bom, alô. Obrigado. Esses solos, na verdade, foram desenvolvidos por eles e pela gente junto, trabalhando nessa primeira instância, que é essa residência que a gente fez lá. São 13 desses, né? Então, eles são complementares um ao outro, e eles trabalhando com essa nossa primeira incursão sobre a ideia de ocupação e resistência, baseado um pouco nessas pesquisas que a gente está tendo, e agora com essa participação da Impel Company nesse primeiro processo. Algumas dessas ideias propõem que a modificação e a tomada e a ocupação do espaço é uma ação sempre temporária. A gente começou a descobrir que a possibilidade de ocupação é sempre uma possibilidade onde a ação precisa estar em contínuo movimento para que aquilo possa ocorrer, e ela é temporária. Então a gente percebeu que na maioria dos solos a ideia de ocupação se desgastava e você percebia que aquela ocupação só podia ser temporária, mas ao mesmo tempo começava a ocupar o corpo de quem assiste com a qualidade da modificação do corpo que se torna não hábil mais a ocupar aquilo da mesma maneira que vinha fazendo no começo, e por aí vai. Algumas questões que depois vocês podem puxar o assunto. Agora só queria passar 4 videozinhos rápidos lá do Sim. Acho que tem um papelzinho ali. Eu toda hora faço a mesma coisa. E é isso. E aí a gente abre para pergunta. Tá preto e branco só, tá? É porque o DVD não tá querendo fazer colorido.
Alô? Pode se inscrever. Obrigado. Alô? Tá ruim. Bom, saiu preto e branco que estava dando umas travadas ali, mas tudo bem. Só para vocês terem uma ideia um pouco do que a gente testou fazer. Na verdade, a nossa proposta é que a gente possa usar vídeos dessa natureza junto com a ocupação no espaço. Eles não vão ser... E depois tentar trabalhar com videodança baseado um pouco nessa relação de câmera de alta velocidade e as ações que a gente vai começar a pesquisar exatamente para essas câmeras. Na verdade, a gente usou uma câmera simples, assim, tem câmeras muito mais potentes do que essa, né? Que parece que tem aquela tela, uma lente mágica do Fantástico, sei lá. Aquelas captam muito mais frames do que essa daí. Essa daí, na verdade, é uma câmera legal da Sony que tem isso quase como um plus, assim, um brinquedo, assim, de você captar 6 segundos em alta velocidade. Então, a gente fez isso bem low-tech. Eu queria agora abrir, se alguém tiver alguma pergunta essa hora do dia que vocês tiveram muita coisa para fazer por aí. Acho que é isso. Eu gostaria de abrir dizendo que isso é a coisa mais fascinante, coisa mais interessante. Realmente, é maravilhoso, parabéns, em primeiro lugar. Até alguém levanta a mão para dizer alguma coisa, talvez eu posso ver. Então já tem algo para botar no nosso show em mim. Obrigado. Então, Alejandro, eu fiquei pensando enquanto estava ouvindo e vendo vocês apresentando no corpo essas ideias, quando você falou pela primeira vez o nome do projeto que vocês estão agora trabalhando, eu fiquei pensando nos nomes, e aí você foi contando o histórico do grupo e foi a preocupação estava o tempo inteiro em que isso se organizasse como ação, e aí tem ação também no projeto, e tem esse corpo, como é que esse corpo está sendo acionado. E aí você usa a coisa da técnica e a questão da armadilha do passo. E eu fiquei pensando se não seria, como método, assim, como procedimento, porque tem o sim da disponibilidade, que é o que me ressalta na hora que fala do sim, é a disponibilidade, né? Então, assim, adaptar-se é estar disponível, penso eu, né, com sujeito-objeto, essas questões todas, sem estar se fechando nenhum nem no outro. Mas a ideia do procedimento, que talvez afrouxe mais essa ação, todas essas ações, do que uma técnica que parece encerrar um pouco mais nesse passo, não sei. Fiquei pensando é a queda, tá. Uma queda como uma queda, com todo o cuidado, claro, ninguém quer morrer, arrebentar os dentes, quebrar a testa, sei lá, essa frontal. Tem gente que deve querer, mas... Mas, bom, eu tô tentando chegar nesse contexto, eu acho que não. Né? Imagina que ela vai dançar amanhã, depois da manhã, tá? Com cuidado, não escorrega, ninguém vai querer se machucar, né? Mas tem uma disponibilidade no corpo, não sei, fiquei pensando na coisa do procedimento como maneira, como modo, não sei. Você diz o procedimento pro sim, partindo disso. Isso, da disponibilidade, em vez da técnica, não sei. Esse solo que ela fez agora, por exemplo, trabalha com algumas coisas diferentes do que a gente costuma trabalhar, que até essa residência começou a provocar a gente em algum sentido nisso. Ela pode levantar muito mais rápido do que ela levantou, tipo, ela tem corpo para isso, técnica para isso. Agora, porque ela sabe que ela tem técnica para isso, corpo para isso, ela optou por permitir que o corpo dela entrasse em tal estado que isso não fosse a primeira instância do que aparece. Que é diferente do que a gente fez no vídeo. No vídeo a gente trabalhou aquilo que a gente já tem como controle para daí partir daí para alguma coisa que a gente ainda não sabe exatamente o que é. Mas nos solos a gente já tem alguma coisa nesse sentido que não faz... que muda o procedimento.
A gente não está partindo da queda para chegar em algum lugar, e sim partindo da ideia de ocupação para tentar encontrar alguma solução. Às vezes a queda pode aparecer ou não, mas o que aparece é essa capacidade do corpo entrar em determinado estado, que pode levá-lo a um risco qualquer, mas esse risco é um risco controlado que faz com que o corpo entre, inclusive, em comunhão com o corpo de quem está assistindo de alguma forma, pela troca de estado mesmo. Eu, pelo menos, quando eu vejo ela naquele estado ali, não consigo ficar normal, assim, tipo, como se eu estivesse assistindo. De alguma forma, e isso também tem a ver com o tempo que ela está exposta, tem a ver com a distância que você está dela. Isso num palco italiano, para mim, ele não propõe da mesma maneira. Isso precisa uma certa relação com o espaço e a distância da ação que está acontecendo. Então, tudo isso já são procedimentos. Não sei o que você está chamando de procedimento nesse sentido, né? Eu estou tentando entender procedimento diferente de técnica como algo que se encerra em... Como quando, você está propondo que a queda... Talvez pensar como procedimento, como no momento que você chama, que você tem os voluntários e que você diz, não é fazer a transferência, ou seja, não é mudar a ação, não é tentar com alguma técnica que esse corpo possa ter, não se deixar cair ou ficar de pé, por exemplo. Tira os apoios, tá de 4 apoios, tira 2, fica de pé, tá? Aí você transfere o peso para 2 apoios e opa, fica de pé. Não, é tentar buscar, então, não sei, assim, não usar uma... Assim, aquilo que efetiva a sua solução. Sim. Como procedimento de disponibilidade, sim. Eu estou aceitando que eu posso sim cair e quebrar a testa. Como eu faço para não cair e quebrar a testa, sem transferir o peso e realizar uma outra ação que não seja uma... Acho que eu estou viajando também. Não, eu entendi a tua preocupação. Eu acho que a nossa também de encontrar procedimentos que viabilizem. Eu não posso apresentar... a gente não está querendo partir do pressuposto daquilo que a gente já encontrou para preencher a pergunta que a gente está querendo fazer no sim. Justamente o sim é uma pergunta nova. Então essa pergunta nova vai trazer provavelmente novas respostas. É assim que a gente sempre pretende. E para isso a gente precisa investigar. E o solo da Mariana, acho que eu trouxe mais como um exemplo dessas primeiras investigações e porque eu não posso trazer a questão do espaço aqui. Tipo, a gente ainda está muito incipiente em como a gente trabalha essa disfuncionalização. A gente já sabe como a gente trabalha ela nas quedas, então, mas a gente está partindo desses procedimentos diferentes mesmo para ver se a gente encontra essas respostas. Só perguntar que eu fiquei curiosa. O trabalho de sexta-feira no teatro, né? Da caixa de som vai optar. O trabalho de sexta-feira no teatro, e ele é palco italiano mesmo? Eu só fiquei curiosa por causa... Sexta-feira no teatro... Alô. Sexta-feira no Teatro Castro Alves. Então, e ali, e tudo bem, agora é uma preocupação nova? Ou... Não, é que é tudo bem porque a gente fez para aquele espaço mesmo. Agora, o Pequenas, por exemplo, é sempre melhor que a plateia esteja mais próxima da ação. Agora, eu não posso fazer isso em todo o teatro. Então, tem teatros que eu poderia até cancelar a plateia daqui para lá, mas tem lugares que você não faz isso com tanta facilidade no Brasil. Ganhei uma pequenininha. Então... mas ele foi feito para palco italiano, ele inclusive assume o palco onde ele está. A gente não faz do palco um lugar invisível, a gente sabe que é um palco, tem espectadores e acho que se você for assistir você vai poder conversar um pouco com a maneira que a gente ocupa esse espaço que a gente trabalhou sempre, que é o palco italiano. Tanto no Violência também é uma caixa de acrílico que ia se fechando. A gente, de novo, tem sempre o problema do palco italiano. Agora a gente decidiu realmente sair desse problema e criar outro problema em outros lugares que a gente desconhece. Mas é porque é um desafio sobre espaço, sobre ocupação, sobre território, sobre resistência, sobre ser ocupado também. Essa residência que a gente está fazendo com o Woman Sharif e a Imperial Company, eles ocupam a gente ocupa eles. É um estado de convivência difícil, é uma possibilidade é uma política de encontrar estados de convivência baseados em território, baseados em troca entre pessoas, baseados no respeito às diferenças, sem cair na piedice do salve às minorias ou coisas nesse sentido, mas de encontrar mesmo, se a gente se propõe como
uma comunidade, uma pequena sociedade, que sociedade é essa? Qual é o parâmetro político da nossa ação enquanto grupo, desde a maneira que a gente cria até a maneira do que foi criado e de que forma que esse material se organiza em cada corpo, e aquela pergunta que eu fiz lá no começo, se colocar esse ambiente nos corpos é uma maneira de padronizar, padroniza o quê? Isso é bom e ruim para quê? Que outra coisa não padroniza? Só estar junto é um grupo? Que tipo de coisa define o que é um grupo? Então a gente está dentro dessas perguntas todas, né? De o que é ter, a queda tem poder, como é que eu faço uma coreografia que vem depois que vai chamar Carta de Amor ao Inimigo, o que é escrever uma carta de amor ao inimigo, quem é o inimigo, o que é amor, o que é a disponibilidade que pode se encontrar no amor, como é que ele se abre para algo que a gente chama de inimigo, e por aí vai. Então tem todos esses projetos ali, mas que a gente não sempre trabalhou em pauta italiana, agora esse outro espaço é uma novidade para a gente. Eu tenho só mais uma pergunta dessas de curiosidade também, que é saber se vocês trabalham com vídeo faz tempo e se esse vídeo foi mudando. Esse vídeo, na verdade, ele foi feito por uma ação entre eu e o Thiago, que é o rapaz que apareceu ali, e nós fizemos um vídeo para trabalhar numa ação de 8 artistas no Sesc Avenida Paulista ano passado, baseado nessas ideias do Sim, mas é um vídeo para VJ. Sim, isso eu entendi, mas antes você já trabalhava com vídeo? Sim, a gente trabalha com vídeo, mas a gente nunca fez um vídeo dança, isso que eu estava tentando terminar para explicar. Agora é a primeira ideia de a gente querer fazer um vídeo dança. Nasceu a possibilidade, não é que nasceu, amadureceu assim, a gente acha que está pronto para poder fazer isso. Então a gente trabalha com vídeo, cenografia, algumas instalações de vídeo, algumas ações de vídeo ao vivo, a gente trabalha inclusive nesse espetáculo também tem, mas nunca um vídeo dança mesmo. É uma pergunta, eu acho que todos nós achamos, bom, eu acho seu trabalho maravilhoso e tinha visto num palco italiano e agora ver de perto, acho que é uma coisa, é muita matéria a reflexão. O que eu fiquei pensando hoje, vendo, é te perguntar se é uma forma, um procedimento, digamos assim, é quase um transe, né? É quase entrar em transe, em um estado de hiperconsciência, mas uma hiperconsciência que agora é uma hiperconsciência não... é uma hiperconsciência incorporada, né? Acho que é isso que você está buscando, não é isso? E essa hiperconsciência num campo pequeno e também ampliado, porque agora você acabou de falar de política, você acabou de não sei, eu queria que você reagisse a isso que eu falei agora. Bom, eu acho que, eu não sei se eu vou encontrar uma definição adequada para mim de hiperconsciência ou de esse estado de consciência, mas eu acho que passa, eu acho que passa um pouco por ideias de controle, que tem, e óbvio, quando a gente fala de consciência, estar consciente de algo, de alguma forma é ter controle de algo do que está acontecendo, e para mim acho que passa um pouco por isso. Então nossos estados de controle, a gente se treinou nesses últimos tempos a aprender a controlar não controlando. Não sei se como é que eu explico isso. Mas quando ela está caindo, ela não controla isso, mas ao mesmo tempo ela está controlando. Então esses estados de controle dão um tipo de consciência que talvez seja essa relação que a gente pode fazer com consciência, onde eu preciso estar lá o tempo inteiro. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E o tipo de ação que eu tenho que cortar, por exemplo, de colocar uma mão ali na queda, ou mesmo ela precisa estar ali para gerar esse cansaço e perceber como é que o corpo dela responde a isso, sem usar o poder e ao mesmo tempo usando o poder que ela tem desse controle e não controle, faz com que o corpo tenha um tipo de atenção que talvez possa ser denominado dessa... E a partir daí, a gente ampliar isso, porque a gente está precisando ampliar isso quando a gente fala de carta de amor ao inimigo, essa relação de poder e essa relação de controle, e isso no ambiente, quando eu falo de política, porque ética e estética andam juntos, então tem essa ética que nos preocupa, que primeiro a gente se preocupou com a questão do passo, e agora a gente está preocupado com a questão da padronização, como uma micro-sociedade mesmo. Então não tem como você não... Até é sintomático da gente estar trabalhando com a Imperial Company, que é uma companhia que tem um posicionamento político claro,
e discute política nas suas criações e nas suas produções. Então, essa é uma discussão para a gente importante agora. Até porque ele está falando de ocupação e resistência. Alejandro, eu já tenho, nesse último ano, tenho acompanhado bastante o trabalho de vocês, seja pela internet, seja tentando ver. E ver sim, me impressiona bastante, principalmente com essa relação com o ambiente. Assim, eu queria perguntar alguma coisa, acho que poderia ser estendida até a Mariana pergunta, de como essa memória de corpo, porque assim, vocês meio que conseguiram encontrar um caminho técnico há 8 anos desde o Violência, e como está sendo lidar com essa memória de corpo num ambiente que, por exemplo, poderia ser muito mais agressivo ao corpo. Por exemplo, no dela, que tem uma superfície instável, que é da mesa, ou então piso frio. Como que esse corpo reage, sendo que ele estava condicionado há 8 anos, por exemplo, dentro de um estúdio? Ou então num palco italiano, que o piso seria muito menos agressivo, agrediria menos o corpo? E como ficaria num ambiente mais rústico, mais frio, mais rígido? Quer falar? Eu acho que isso é um dos focos que a gente está pesquisando. No fundo, a gente começa com ações que a gente tem um certo controle, por mais que elas sejam baseadas nesse controle remoto em alguns aspectos, mas o lugar onde a gente começa a inserir essas ações começa a modificar as ações e a gente começa a fazer escolhas também em função desse lugar, em função do que o corpo responde para ele e do que ele responde para o corpo. Então, eu acho que é um começo dessa de você tirar o ambiente que a gente instalou em cada corpo daquele laboratório, né? Tipo, daquele lugar seguro para você fazer, seja um piso de dança, linóleo ou madeira, porque isso palco também varia bastante nessa relação. A gente tem pisos bem duros, a gente dançou naquele teatro de Itaú Cultural, SKR, que o piso é tipo um cimento, né? É linóleo em cima do cimento. Então, de alguma forma, isso modifica, mas a gente acabou se acostumando a tentar lidar com esse tipo de modificação. Só que agora, no SIM, é relevante esse trânsito e essa ideia de desfuncionalização e de você realmente perceber tudo que o ambiente pode te dar ou você não está percebendo no ambiente e que o teu corpo já está te dizendo ou não, e como que a gente trabalha isso. Então, acho que isso é mais uma pergunta para a gente também. Eu acho que eu, particularmente, não vou te responder, acontece desse ou desse jeito. É claro que modifica. O que a gente tem que fazer agora é fazer com que essa modificação se materialize e talvez isso produza novas coisas.